Então, estou partilhando aqui a tela com vocês. E, bom, a linguagem R, ela foi feita, né, foi pensada para fazer análise de dados e também representação desses dados, dessas análises, no formato de gráficos. Então, basicamente, é uma linguagem que foi pensada para isso. E a gente precisa entender um pouco qual que é o raciocínio que está por trás para todo esse maquinário que tem no R para fazer gráficos. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, um pouco sobre isso. Mas antes de começar, né, a falar sobre como a gente faz gráfico, eu queria refletir rapidamente assim, sobre o que é a representação gráfica de dados, de modelos, de resultados. Eu queria tentar, durante essas duas aulas, nessa segunda e na quarta, mostrar um pouco dessa potencialidade, para vocês terem essa percepção de que, no final das contas, a gente tem muita instrumentação disponível e o céu é o limite quando você quer fazer gráficos no R, tá bom? A gente vai falar só sobre a estrutura básica, né, o maquinário básico de fazer gráficos no R. Então, a gente vai estar focado mesmo no pacote que é o Graphics. O Graphics, ele abre na seção, quando você abre uma seção do R, ele já vem na distribuição que você faz do próprio R, né, que você baixa do próprio R, do pacote oficial. Então, ele está na base, né, um daqueles pacotes básicos que vem junto. Vou falar um pouco da diferença que existe entre funções dentro desse pacote. Então, ele foi pensado tendo funções que são funções de alto nível e funções de baixo nível. Então, eu vou explicar para vocês um pouco dessas questões. E amanhã não, na quarta-feira vou mostrar para vocês um procedimento que eu uso quando eu preciso fazer algum gráfico, que é um pouco mais fora do padrão usual de gráficos. Então, se tiver algum gráfico que você queira fazer, você pode usar esse procedimento para fazer um gráfico que está fora do padrão normal, né, de fazer gráficos das funções de alto nível do R. Então, o que a gente quer quando a gente faz um gráfico, né? A gente quer ressaltar aquilo que é de interesse, a gente quer reter a estrutura dos dados, então isso é muito importante, a gente não quer fazer uma distorção da nossa informação, a gente quer remeter a informação original, ou seja, aquilo que está nos dados, muitas vezes a gente quer fazer também a comparação da informação dos dados junto com o que o resultado das estatísticas, dos testes que a gente fez. Então, a gente quer confrontar, né, mostrando que, de repente, o modelo que você criou, ele está representando bem aquela informação dos dados, então isso também é uma coisa bastante importante. E a gente não quer distorcer, nem exagerar, e nem aparar. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque no momento que você quer ressaltar aquilo que é de interesse, que é uma coisa interessante, você precisa tomar o cuidado para não distorcer e nem exagerar o que você acha que é mais importante. Tá bom? Então, o que é o melhor gráfico? Né? Aquele que é acurado, que é conciso e que é esteticamente agradável. Então, ser esteticamente agradável também é uma coisa que a gente preza e gostaria que o nosso gráfico trouxesse uma sensação bacana para as pessoas que estão olhando. Tá? Durante os nossos cursos de campo em geral, era coordenado pelo professor Glauco, né? Então, nos últimos anos a gente não tem tido o curso de campo, mas ele costumava apresentar os mandamentos para fazer um gráfico, tá? Então, esses são alguns dos mandamentos que o professor Glauco apresentava durante esses mini cursos que a gente tinha durante o curso de campo. Então, tem algumas coisas importantes, e se a gente for ver o padrão que a gente tem no Excel, por exemplo, a gente comete todos os crimes possíveis, né? Todos os pecados que estão lá
listados pelo professor Glauco. Então, por exemplo, num gráfico como esse, a relação que você tem de tinta e informação, ela é muito alta, né? Então você está gastando muita tinta, colocando muitos elementos para apresentar pouca informação, né? Quantas informações tem num gráfico como esse? Eu só vejo 3 informações, né? 3 valores representados nesse gráfico. Então, assim, a gente está gastando muito, estamos fazendo algo muito poluído para apresentar pouca informação. Então, essa relação entre dado e tinta, ela é importante. A gente precisa pensar em ser mais econômico possível. A gente está apresentando aqui, por exemplo, 3 dimensões, sendo que a gente só tem 2 variáveis. A gente tem uma variável aqui que está representado pelo y, que seria o tipo de fisionomia de floresta, e aqui a altura das árvores, tá? Colocamos o título no gráfico. Gráfico, normalmente, né, nas publicações, a gente não coloca título. Então, assim, a gente tem legenda em gráficos. Os gráficos são autoexplicativos, precisam de uma legenda que remeta à informação que está ali dentro, para que as pessoas possam olhar para esse gráfico, independente do texto onde ele está colocado, e possam entender o que está representado ali. Tá? Então aqui tem um monte de coisas, tem essas linhas no fundo, né? É muito poluído. Então isso aqui é muito melhor, muito menos poluído, tem menos tinta, né? Não tem informação desnecessária, e a gente consegue ver bem o que está ali representado. Tá bom? Então aqui a altura média das árvores em diferentes fisionomias de floresta. Está um pouco melhor, mas poderia estar melhor ainda, né? Então a gente pode colocar esses detonadores, né? Que são essas barras de erro que a gente coloca, e estamos aumentando a quantidade de informação sem poluir o gráfico, trazendo mais essa informação de quanto você tem de desvio em relação a essa média. Isso vai estar explicado na legenda. Então, legal, melhorou bastante, né? A gente tem mais informação, mas mesmo assim, a gente pode fazer algo que seja melhor do que isso, tá? Então, um box plot, nesse caso, está mostrando muito mais informação. A gente está mostrando aqueles quartis que a gente tem de informação. Então, aqui, mais do que ver a média, na verdade, a média não está representada aqui, o que está representado é a mediana, mas a gente vê a mediana, a gente vê onde está concentrado os valores, né, e como é que está distribuído esses valores em cada uma das fisionomias, e a gente consegue ter uma ideia de como é que está essa distribuição, né? Então, essa distribuição na terra firme parece ser uma distribuição muito equilibrada, né, dos dois lados, assim, os valores maiores e menores, então ela é bem equilibrada. Aqui a gente parece ter uma coisa de uma cauda mais longa, né, para os valores mais altos, mas não é nada muito sério. Então a gente consegue até ver coisas como, por exemplo, que existe uma certa homogeneidade na variância dos dados nessas 3 florestas, tá? Os valores não são muito distintos, dessas dispersões que a gente tem de valores. Então a gente melhorou bastante o nosso gráfico, ampliamos, né, a quantidade de informação que está sendo colocada lá, diminuímos muito, né, os elementos gráficos que estão ali postos, ou seja, a gente aumentou a nossa razão, diminuiu a nossa razão, né, tinta com relação a dados. E aí a gente pode, se a gente for ver, né, padrões no Excel, quase todos eles cometem, né, os pecados lá que estão lá descritos pelo professor Glauco. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para não ficar à mercê do que os programadores pensaram ou cogitaram com relação ao que tipo de gráfico a gente pode fazer. Então, essa liberdade de você poder fazer qualquer gráfico que você tenha na sua cabeça, ela é bem importante para a gente, tá? Então, a gente quer esse melhor gráfico e a gente torce para que o editor também goste, né, desse gráfico que a gente fez. Então, essa é a nossa meta. Então, vamos lá ver a lógica que está por trás desse aparato de fazer gráficos no R. Então, basicamente, o que a gente tem são 2 sistemas de produção de gráficos nessa distribuição básica do R. A gente tem o pacote Graphics, que está representado aqui. Então, são as funções que eu vou apresentar para vocês nesses 2 dias. Eu vou apresentar basicamente as funções que estão lá no pacote Graphics.
E existe um outro sistema gráfico dentro do R, que já está lá distribuído junto com a distribuição do próprio programa, que se chama Grid. Então, o Grid foi criado por uma das pessoas que é do core, né, desse grupo de pessoas que desenvolve o R, o Paul Murrow, e ele fez o Grid para aumentar a potencialidade de produção de gráficos do R. Então, o Grid é um sistema bem robusto, que a gente consegue fazer muitas coisas com ele, só que ele tem uma lógica um pouco diferente do que é a lógica do Graphics, tá? E ele é tido como um pacote de baixo nível, no sentido de que ele não faz gráficos completos, né? Ele não tem, por exemplo, um plot, que é uma função que você, quando coloca qualquer informação lá, ele já produz um gráfico para você básico, tá? Então ele não tem coisas como essa. Então ele tem todos os instrumentos para você colocar elementos dentro de um gráfico, para construir um gráfico, mas você precisa juntar todos os elementos para conseguir fazê-los. Então é uma coisa um pouco diferente. Mas bastante robusta e que te dá uma liberdade muito grande para produzir qualquer coisa, tá? Então o Grid é o que você vai buscar quando você quer fazer coisas muito, muito complicadas dentro do R, com relação à produção gráfica. E aí a gente tem pacotes que usam esse arsenal de aparelhagem para montar gráficos, né? Então, por exemplo, um pacote muito famoso hoje, que é o ggplot2, ele nada mais é do que funções que usam todo esse arsenal que a gente tem no pacote Grid para poder construir os gráficos, tá? Então, o que ele está usando de fato é o Grid por baixo, né, dessas funções, lá dentro dessas funções. O Lattice também é um pacote mais antigo, também do Paul Murrow, e ele é um pacote também muito, muito bacana para fazer um monte de coisas, e ele está caindo um pouco de desuso por conta do ggplot2 tem tomado muito espaço, né, do que o Lattice ocupava, né, na produção de gráfico dentro da linguagem. E a gente tem outros gráficos, né, outros pacotes que aumentam a potencialidade de fazer gráficos no R, que estão subordinados ao Graphics, tá? Então, para você fazer, por exemplo, mapas, a gente vai usar o MapTools ou o próprio pacote Maps, e esses pacotes, o que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente usando as funções do pacote Graphics para fazer os mapas e os desenhos, tá bom? Existem pacotes para animação, para um monte de outras coisas. Nós não vamos falar sobre esses pacotes, a gente vai reter a falar só das funções básicas associadas ao pacote Graphics. E o Graphics, tanto o Graphics quanto o Grid, eles estão subordinados a um outro pacote que se chama Graphic Devices, que também está lá na distribuição do pacote básico do R. E o GR Device, o que ele faz é o gerenciamento dos dispositivos gráficos que a gente tem no R, tá bom? Então, vou mostrar um pouco para vocês o que é isso. Esse aqui é um outro pacote que é o que faz a janela gráfica que a gente aparece na tela, tá bom? Então, também está subordinado a esse maquinário para fazer gráficos no R. Pois bem, então o sistema gráfico básico que a gente tem no R, ele tem dois tipos de dispositivos. Então, você pode fazer o gráfico na tela, isso é o dispositivo de tela, e você pode fazer o gráfico diretamente no arquivo, sem passar pela tela. Então, quando que a gente usa um ou outro, né? No dia a dia, a gente está sempre usando o dispositivo de tela. A gente quer fazer o gráfico e quer ver o que está acontecendo lá, como é que ele está ficando e tudo mais. No momento que você já tem um gráfico que está bem acabado, que você está contente com o resultado daquilo que você construiu na tela, muitas vezes você vai precisar mandar esse gráfico para a revista. Ou a revista vai te pedir para você mandar para ela o gráfico num certo formato.
formato de arquivo, com uma certa definição, com tamanho X, com um monte de especificações que as revistas sempre têm. E nesse momento, para você conseguir essas especificações da maneira mais fina possível, a gente faz o gráfico dentro diretamente do arquivo, tá? Sem passar pela tela. Então, a gente pode salvar o que está na tela? Podemos. Então, seria uma coisa em que você tem o intermediário da tela para você salvar depois essa figura. Mas, muitas vezes, isso não é o caminho que a gente quer salvar diretamente. Então, a gente pega aquele código que a gente usou para fazer o plot, né, o gráfico, na tela, e a gente produz com esse mesmo código diretamente no arquivo. Então, são esses dois dispositivos que a gente tem. E aí no arquivo você tem vários, né, tipos de dispositivos de arquivo que são formatos diferentes de armazenar dados, então, de imagens. Então, a gente tem basicamente dois tipos, né, são as imagens vetoriais, como por exemplo um PDF, e a gente tem as imagens de raster. São duas formas diferentes da gente armazenar. O raster nada mais é do que uma matriz de informação que vai dizer o que cada pixel, né, cada pontinho que você tem no seu gráfico, o que tem de informação ali. E os vetoriais, eles já são um pouco diferentes, eles têm vetores mesmo, eles têm, né, linhas e esses elementos que são vetores, tá? Bom, então são esses dois dispositivos que a gente tem. Vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz para usar esses dispositivos. E no pacote Graphics, eu já falei para vocês, a gente tem dois tipos de funções. Funções de alto nível, e elas são chamadas assim porque elas abrem o dispositivo gráfico, e se tiver alguma coisa lá que elas possam colocar lá no dispositivo gráfico, ele já vai apresentar para vocês. Então, as funções de alto nível fazem isso, elas constroem o gráfico, tá? Elas abrem o dispositivo porque elas vão tentar construir com a informação que você colocou ali algum tipo de representação gráfica. Então, isso são as funções de alto nível. As funções de alto nível, as funções subordinadas, elas não abrem o dispositivo e elas só funcionam se tiver um dispositivo aberto onde elas possam agir. Tá? Então, você tem as funções de alto nível, as funções subordinadas, e existem algumas outras funções, poucas funções no pacote básico do R, que são funções interativas, que você interage com o dispositivo de tela de alguma forma, através do seu mouse. Tá? Então, são esses três tipos básicos de funções que a gente tem. Além disso, né, o dispositivo, tanto de tela quanto o de arquivos, ele tem parâmetros que são chamados de parâmetros globais. O que são os parâmetros globais? É o tamanho do dispositivo, o tamanho do que seria o arquivo que você vai montar, quanto que você tem de margens, tudo que é acessório, que não está relacionado diretamente com a informação que você vai colocar lá, ou seja, com seus dados ou resultados, alguma coisa assim. Tudo que está lá, acessório, por exemplo, o eixo, é uma coisa que não está nos seus dados, né? O que está nos seus dados são as representações que você tem dentro desse espaço gráfico. Tá? Tudo isso está definido por parâmetros que são chamados de parâmetros globais. Tá? E esses parâmetros globais, alguns deles, por exemplo, eu quero pegar o meu dispositivo de tela e quero separar ele em 4 porções diferentes para fazer 4 painéis nesse gráfico. Então, isso é um parâmetro global, tá? Eu não consigo mudar esse parâmetro nas funções de alto nível. Elas não permitem isso. E aí você tem outras coisas, como, por exemplo, parâmetros como cores, né, que são parâmetros também globais, mas que você pode mudar ele localmente. Tá? Então, você pode mudar a cor quando você está produzindo o gráfico com a função plot, por exemplo. Né? Você pode mudar o tamanho da linha que você vai plotar, o tipo de
de símbolo que será plotado. Então, essas são parâmetros também, só que são parâmetros que a gente chama de parâmetros locais, ou seja, que você pode mudar localmente, mas que estão lá também nos parâmetros gráficos globais. Então, assim, vou mostrar algumas funções aqui, mas depois a gente vai olhar isso com mais calma, tá? Então, assim, você quer abrir um dispositivo de tela, então você vai usar a função x11, tá? Então, x11 é a função que a gente usa tanto no Windows quanto no Linux. Nos sistemas operacionais Linux e Windows, o x11 funciona. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. A gente tem as duas formas de chamar e abrir um dispositivo de tela, tá? No sistema do Mac, a gente tem ele tem outro sistema de gerenciamento, né, gráfico, e que se chama Quartz. E para abrir, então, o dispositivo de tela, no Mac a gente usa essa função Quartz. Tá? Dá para abrir com x11 também, mas aí precisa fazer uma instalação além do próprio R, tá? Mas ele funciona também com x11, está lá na documentação de instalação, quando você está instalando o R no Mac. E aí a gente tem os dispositivos de arquivo. Então, isso aqui é o dispositivo de tela, dispositivo de arquivo que tem os nomes do arquivo que vai ser montado, tá? Então, PDF monta um arquivo PDF, que é esse arquivo de informação vetorizada, JPEG monta um JPEG, TIFF monta um TIFF e assim por diante, tá? Então, eles têm o mesmo nome da extensão do arquivo que será montado para que a gente saiba que está sendo montado com aquele formato, tá? E a gente tem funções também associadas à manipulação desses dispositivos, tá? Então, elas são normalmente reconhecidas pela inicial de dev. Então, dev significa device. Então, a gente está lá fazendo a manipulação desses dispositivos que a gente tem na nossa seção do R através dessas funções que começam com dev. Então, dev core qual que é o dispositivo corrente. Então, se você tem vários dispositivos abertos, você quer saber qual que é corrente. Por quê? Porque se você usar alguma função, tanto de alto nível quanto de baixo nível, ela vai agir sobre esse dispositivo corrente. Tá? Dev.list vai listar todos os dispositivos que estão abertos e dev.off, por exemplo, vai fechar o dispositivo corrente. Tá? Então, são essas funções que a gente usa para gerenciar esses dispositivos. E como é que a gente salva esses dispositivos, né? Quando é um dispositivo de tela, a gente pode usar o save plot. Tá? Então, o que o save plot faz? Ele faz o salvamento daquilo que está representado na sua tela, no seu dispositivo de tela. Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês da intermediação. Então, o arquivo é montado, mas ele é montado depois que ele já foi construído no dispositivo de tela. Tá? E nesse caso, você consegue salvar em alguns formatos, não são todos os formatos que a gente consegue salvar através desse save plot. Esse save plot é o mesmo que os GUIs do R usam para salvar. Então, assim, às vezes a gente tem, por exemplo, o botão do mouse do lado direito, ele pode funcionar como uma forma de você clicar, e acho que no Windows ainda funciona isso, você clica na figura que está lá e pede para salvar, clicando nesse botão direito. E o que está acontecendo no momento que você faz isso é que você está usando a função save plot para salvar o seu dispositivo. Tá? Então, por padrão, o save plot salva o dispositivo corrente, que está lá dentro da função como padrão é isso. E se você quiser salvar um outro dispositivo que não seja corrente, você pode também chamando pelo nome do dispositivo. E aí os dispositivos de arquivo, eles funcionam de uma forma diferente. O que a gente faz é abrir o dispositivo, então usando essas funções que tem o nome do arquivo que você quer montar em geral, você coloca depois disso o código da construção do gráfico que você quer, e quando você chega no final, você pede para fechar o dispositivo.
E no momento que ele fecha, ele constrói o arquivo de texto. Aonde? No seu diretório de trabalho, tá? Ou no lugar que você solicitou para ele montar esse arquivo. Você pode também direcionar o local, né, o arquivo ou a pasta onde você quer montar esse arquivo. Tudo bem? E aí a gente tem as funções básicas para mudar os parâmetros, tá? Então a função carro-chefe para mudar parâmetro global é chamada de par, par de parâmetro. Então se você chamar a função par dessa forma aqui, sem nada dentro, ela vai retornar para você todos os parâmetros gráficos padrão. Tá? Então par é isso. Se você quer manipular depois, eu vou mostrar para vocês como é que você faz. Você vai precisar pegar os argumentos, né, e mudar os argumentos dentro da própria função par. Tá bom? Existem outras funções que são utilizadas para a gente poder construir layouts diferentes do nosso dispositivo. Então, tanto de tela quanto o de arquivo, muitas vezes a gente quer montar painéis, né? Então, a construção de painéis, por exemplo, ou seja, várias figuras juntas no mesmo gráfico, ela pode ser feita pela função layout. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês como é que isso funciona. O par também faz isso, ele pode construir painéis, mas os painéis do par, eles são painéis de mesmo tamanho. Então, você vai dividir linhas e colunas, é a única coisa que você faz com o par. Já o layout não, o layout você consegue fazer coisas de dimensões distintas, né, de tamanhos distintos, ou seja, os painéis não precisam ser todos do mesmo tamanho. E aí a gente tem as funções de alto nível, o carro-chefe de função de alto nível é plot. Tá? Então, basicamente, a gente faz quase tudo com plot, mas tem outras funções que muitas vezes estão até usando plot, né, por trás delas. Mas tem funções como, por exemplo, histograma, coplot, image, que é uma outra função para você plotar coisas em 3 dimensões, por exemplo, 3 níveis de informação, né? 3 variáveis, por exemplo. E aí a gente tem as funções que incluem elementos dentro desse gráfico aberto e que você já colocou algo com uma função de alto nível. Tá? Então, você já começou um gráfico e aí você vai ter essas funções subordinadas que vão acrescentar elementos. Então, a lógica do R nunca é modificar elementos de um gráfico. A lógica do R é você faz o gráfico e você acrescenta elementos nesse gráfico. Não existe nada no R que faz, por exemplo, algo como uma borracha, que apaga algum elemento de um gráfico, tá? Então, se você quer apagar algum elemento do gráfico, você quer retirar, o único jeito de você fazer isso é você começar o código lá de cima de novo e tirar essa linha onde você colocou o elemento que você não queria. E aí, dessa forma, você consegue tirar o elemento, tá bom? Mas as pessoas se batem muito. Como é que eu apago isso aqui? Não, você não apaga. Você usa o mesmo código, faz tudo e tira essa parte onde você incluiu essa coisa, ou muda os parâmetros, né? Para a coisa ficar do jeito que você quer. E aí a gente pode adicionar, então, pontos, linhas, retângulos, segmentos, qualquer elemento você pode acrescentar dentro do seu dispositivo já aberto com uma função de alto nível. E essas são as funções subordinadas. Se você pedir uma função subordinada e não tiver um gráfico montado, você vai ter uma mensagem de erro dizendo que você precisa de um gráfico para conseguir usar essas funções, tá? Existem funções interativas, tem 2 que são mais importantes para a gente. Uma é locator. Então, quando você está construindo um gráfico, a gente abriu o gráfico com esses dispositivos, essas funções de alto nível. Nesse momento, você vai ter coordenadas cartesianas que definem o espaço gráfico. Tá? Então, isso é uma coisa que as funções de alto nível já fazem. Então, no momento que você plotou alguma coisa, ficou definida
um espaço cartesiano x e y para você ali. E se você quer saber qual que é o x e y de qualquer localização dentro desse espaço cartesiano, você vai usar a função locator. E aí, quando você clicar no ponto que você quer dentro do seu dispositivo de tela, ele retorna para você o x e o y. Então, você consegue localizar qualquer região nesse espaço gráfico. Por que você faria isso? Para colocar, né, elementos. Eu quero colocar o meu elemento aqui nesse lugarzinho aqui. Só um minutinho, pronto. Então, eu quero colocar um elemento ali, e aí você consegue colocar esse elemento, quer dizer, saber a localização exata do elemento, de onde você quer colocar aquele elemento, usando esse locator. Uma outra função é o identify. O identify vai fazer o quê? Ele vai identificar o elemento gráfico que está mais próximo do ponto que você clicou e vai te falar onde que esse elemento está nos seus dados. Então, se, por exemplo, você plotou dados ali no gráfico, na hora que você clicar em algum dado, ele vai te falar, por exemplo, qual que é a linha que ele está no seu data frame, por exemplo. Tá? Ele vai te dar uma informação que vai te ajudar a identificar de onde vem aquela observação que está ali naquele gráfico. Basicamente, são essas duas que a gente usa com mais frequência. Vamos lá mostrar essas coisas para vocês. Eu vou abrir aqui meu script. Está aberto. Está dando para ler bem o código ali? Beleza. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a gente abrindo um dispositivo gráfico. Abrindo na minha outra tela, mas eu vou levar lá para vocês. Por padrão, o dispositivo de tela, ele tem o tamanho de 7 polegadas. 7 polegadas, sei lá, na escala da tela, né? Eu nunca entendo muito bem essas polegadas, assim. Bom, 7 por 7. Você pode mudar isso, se a gente quiser mudar o X11, ele tem argumentos. E entre os argumentos que ele tem, aqui, ó, os argumentos, né, do X11, tem uma que é a largura. Eu posso colocar, falei para vocês que é 10, né? 7, vou colocar 10. E vou colocar aqui também 10. Aumentando tanto a largura quanto a altura desse dispositivo de tela, tá? Então tem os argumentos lá para a gente fazer isso. Agora ele abriu um outro dispositivo na minha tela. Então esse é o dispositivo do tamanho que é aberto por padrão, e eu abri um dispositivo com 10 por 10. Tá? Esse valor é 7 por 7, como padrão. Se eu colocar um plot agora, né, fizer um plot, eu estou pegando, o que eu estou pegando aqui como valor, né, como dado? É uma sequência que vai de 1 a 10 em intervalos de uma unidade. Então, eu estou dando para ele um vetor de 1 a 10. Aonde que eu coloco isso? Eu coloquei na primeira posição, eu estou colocando no primeiro argumento, que é o x. Então, o primeiro argumento do plot é x, o segundo argumento é y. Eu sabendo disso, eu posso colocar entre vírgula a informação que é do x e a informação do y. Ele vai entender que esses vetores eles estão relacionados, né? Um é para o valor da coordenada no x e o outro é do y. Se eu só coloco o x, o que ele me faz por padrão é colocar o x. Esse valor que está aqui, né? Ele vai ser colocado, por incrível que pareça, no eixo y. Tá? Então, essas informações que estão aqui são as informações que eu coloquei aqui.
E essa informação aqui, ele simplesmente tirou e colocou em ordem. Ordenou. Só ordenou com o índice que ele criou na hora ali, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. E isso aqui, que é o índice que ele está criando. Percebam que agora isso aqui não é o índice mais. Agora sim ele está usando o x e o y da maneira como deve ser utilizada, tá bom? Perfeito. Então, a função plot, ela é muito, muito versátil. Ela vai tentar pegar a informação que você forneceu a ela e vai tentar produzir um gráfico com o padrão o quê? Com os padrões que a gente tem globais ali por default no R. Se eu fiz o gráfico lá, eu abri esse dispositivo de tamanho maior, e aí, de repente, eu quero saber quais são os dispositivos que estão abertos. Eu vou usar aquelas funções dev, né? Então, devlist vai me listar todos os dispositivos. Ele está me dizendo que eu tenho 2 dispositivos abertos, 2 dispositivos desse tipo, que é o dispositivo padrão de tela, no meu caso, no sistema operacional que eu uso. Então, assim, X11 Cairo é o tipo de dispositivo que a gente tem. Então, eu tenho 2 abertos. A numeração serve também para a gente manipular esses dispositivos. Então, um deles é o dispositivo 2, o outro é o dispositivo 3. Se eu quero fechar o dispositivo, eu vou usar dev.off. Dev.off fecha qual dispositivo? Se eu não falar nada para ele, né? O corrente. Qual que é o corrente desses dois? É o 3. Tá? Então, ele vai fechar esse dispositivo. Se eu quiser mudar o dispositivo corrente, eu posso colocar aqui o 2. Não muda não. Eu só mostro o corrente. Vamos ver se ele tem algum argumento que eu não estou sabendo aqui. Vamos ver o que ele fala para nós na documentação, tá? DevSet. Então, o corrente ele não muda. O que muda é o devset. Então, aqui o corrente é o 3. Opa, não é isso que eu quero abrir, não. Tira esse. E devset. Estou no 3, o devset. Posso pôr no 2. E agora, se eu fechar, eu fecho. Só um minutinho aqui, gente, que eu me perdi aqui nas minhas telas. Estou perdido mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, é que eu me perdi aqui. Agora já me achei. Tá bom. Perdi a minha tela do Meet. Achei que tivesse fechado. Tá bom. Beleza. Então aqui eu mudei, né? Então o corrente. Então percebam que no próprio dispositivo ele tem um número e ele vai falar se ele está ativo ou inativo. Então esse aqui está inativo agora porque ele estava ativo antes. Eu mudei com devset, tá? E aí a gente tem esse outro dispositivo aqui, que agora está ativo. Então, se eu quiser interagir com esse dispositivo agora, eu posso interagir com ele. Para voltar, eu tenho que pedir para o devset para voltar no 3. Se eu fecho agora, dev.off, ele vai fechar o dispositivo ativo, que é esse 2 aqui, tá? Então, pronto, fechou. E se eu der um outro plot agora, o que vai acontecer? O plot vai ser colocado no dispositivo ativo.
Então, o meu dispositivo ativo é o 3, ele já tem um plot lá. O que vai acontecer agora? Ele vai simplesmente plotar por cima daquele plot que estava ali. Então, ele perde tudo que ele fez, porque eu estou chamando uma função de alto nível, tudo que tinha sido feito no plot anterior vai ser perdido, e agora eu tenho um novo plot, tá? Aqui é um novo plot, onde eu coloquei a cor vermelha e pedi para ele plotar o símbolo 19. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe quais símbolos que a gente tem disponíveis por padrão no R. Tá? Então ele fez isso, colocou lá os símbolos preenchidos com vermelho, porque é isso que o 19 quer dizer, né? Por padrão, o que ele vai fazer é simplesmente um símbolo que é um círculo, tá? Não preenchido. Esse é o padrão do plot. Júlia, pode falar. Oi, Ale. Eu não entendi se para abrir outro dispositivo eu preciso chamar, no meu caso é o Quartz, né, que eu estou usando o Mac. Porque quando eu faço outro plot, ele abre no mesmo Quartz. Aí quando eu chamo o devlist, é como se eu tivesse um Quartz só. Você precisa usar o Quartz de novo. Então, assim, no caso aqui, ó, a gente está usando o X11. Uhum. Toda vez que eu clicar em X11, ele me abre um dispositivo, tá? E o dispositivo que ele abrir é o dispositivo que vai ser o ativo. Se eu jogar de novo essa linha de comando, ele me abre mais um, tá? Então é isso que você precisa fazer. Você precisa dar o Quartz várias vezes, né? E aí você vai ter vários dispositivos abertos. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Vamos ver quantos dispositivos eu tenho agora. Tenho 2, 3 e 4. Vamos fechar. DevOff. Eu estou com ativo no 3. Então, DevOff 2. E ele falou que agora o ativo é o 4. Vamos ver se o ativo é o 4. Ó. O 3 está inativo. O ativo é o 4. Vou fechar esse 4 também. Aí eu não preciso nem pôr o número aqui. Só o DevOff ele já vai fechar. Beleza. Vamos fechar o dispositivo, o que está ativo também, o 3, tá? Fechei tudo, todas as minhas janelas. Gráficas. Se eu pedir a lista agora, eu não tenho nada listado. Null. DevList, null significa não tenho nenhum dispositivo aberto, nem de tela, nem de arquivo. Se eu usar uma função, que é uma função subordinada, que é aquela função que vai criar retângulos, por exemplo, essa função não vai funcionar. Tá? Então, ela diz, ó, aqui está a linha de comando, né? Ela me diz, ó, tem um erro aqui. Você está pedindo um retângulo, só que você precisa de um plot new. Então, o plot new não foi chamado. Você precisa chamar um para poder colocar os retângulos, tá? Então, é isso que é a questão de ser subordinado a uma função de alto nível. Você precisa dela para você construir. Então, se eu quiser construir retângulos num gráfico, eu preciso abrir um gráfico com uma função de alto nível. E no momento que esse gráfico foi construído, eu posso colocar um retângulo. Quais são os argumentos do retângulo? Tem que ir lá olhar na documentação. O retângulo tem como argumento o x à esquerda, o y embaixo, o x à direita e o y em cima. Então, com essas informações, você consegue construir as coordenadas desse retângulo, né? Então, você dá os vértices desse retângulo, x e y, e você constrói. E sempre uma função associada a essas funções, tanto de alto nível como de baixo nível, você tem a coloração dos elementos que vão ser plotados ali, tá? Então, nesse caso, estou pedindo para colocar a cor vermelha. Depois eu mostro para vocês o que é esse sistema de cores do R. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, o que ele fez? Pegou lá o X1, o Y5, X1, Y5. É esse vértice que está aqui. E depois pegou o X3 com o 7. Então, 3 aqui
com 7 aqui é esse outro vértice. Então, com esses dois vértices, a gente consegue construir um elemento gráfico. E para construir vários elementos ao mesmo tempo, a gente, em geral, tem essas funções subordinadas como sendo vetorizadas. Então, elas funcionam se você fornecer não só um elemento, no x e no y, mas você pode fornecer um vetor. E aí a regra da equivalência vai acontecer, ou seja, vai pegar o primeiro elemento de cada um dos vetores e vai construir o primeiro retângulo, o segundo elemento de cada um dos vetores e vai construir o outro retângulo e assim por diante. Então, isso que é a vetorização. Estou dando aqui ó, o valor de 1 a 5, né, separado por 1. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu estou dando 5 valores também, só começando por 2. Aqui eu estou dando os mesmos 5 valores, só que eu estou somando 2. Aqui eu estou pegando os 6 valores somando 2. Então eu fiz isso só para a gente saber que os retângulos que vão ser montados vão ser quadrados que vão ter lados de 2, né? De 2 unidades. 2 unidades o quê? 2 unidades dessa coordenada cartesiana que foi criada. Então, na hora que eu coloquei algo de informação na função de alto nível, nesse momento ele cria essas coordenadas cartesianas baseadas na informação que a gente forneceu a eles, tá? Então, as coordenadas aqui, provavelmente, elas são feitas, quer dizer, são feitas e são representadas no eixo. Então, a gente sabe as coordenadas porque estão aqui representadas no eixo, tá? Então, a gente tem isso aqui como coordenadas. Então, eu estou fazendo isso, usando a equivalência dessas posições, e fiz algo mais que isso. Eu pedi para ele colocar cores, e tirei cores, não com nome, né? Eu não dei nome de cores para ele. Então, uma forma de você colocar cores é você fornecer o nome dessas cores. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês sabem qual que é o nome da cor. Mais uma outra forma de fazer cores é usando o sistema RGB. O que é o sistema RGB? É o sistema que a gente usa na tela dos computadores, na televisão e tudo mais. Então, é você fazer a junção de 3 cores, e com essas 3 cores só, você consegue construir uma paleta de cor muito grande, tá? Então, a gente tem vermelho, red, green e blue. Esse é o sistema RGB. Então, você coloca um pouco de vermelho, coloca um pouco de azul e coloca um pouco de verde. E com essas 3 cores e a mistura dessas 3 cores, você consegue construir um monte de outras cores, tá? Então, qual que são os elementos, qual que são os argumentos da função RGB? Vermelho, verde e azul. O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando nada de vermelho, estou colocando nada de verde e estou colocando tudo de azul. 1 significa tudo. Então, esses argumentos aqui, eles recebem qualquer valor que vai de 0 a 1, tá? Alguns outros sistemas, eles recebem qualquer valor de 0 a 256. Tá? Então, por exemplo, o HTML, a gente tem lá de 0 a 256, que são as quantidades de cada uma das cores que você pode colocar. E tem um outro argumento, que é um argumento bem bacana, que a gente usa muito, que é você dar alguma transparência. Alfa é a transparência que você vai dar para aquele elemento. Tá? Então, estou dando 30% de transparência para esses elementos que estão aqui. Tá? Também é um valor que vai de 0 a 1. Então, esses são os argumentos que a gente tem na função RGB para construir cores. Então, dei uma cor só, o que vai acontecer é que ele vai construir todos os retângulos com essa mesma cor, com 30% de transparência. Aqui eu tenho 60, né, porque eu juntei 30 com mais 30, então tenho 60 de azul, porque todos os outros azuis são com 30% de transparência. Tudo bem? Então essa é uma questão importante também. A gente faz gráfico, a gente quer colocar lá elementos, a gente pode usar esses vetores para colocar os elementos, não precisa colocar cada elemento, né? Se os elementos são do mesmo tamanho, da mesma forma, a gente pode colocar dessa forma. Então, vamos apagar aqui esse dispositivo, fechei. Estou fazendo o plot de novo.
Vou aumentar um pouco ele aqui, podia ter aumentado antes de abrir, mas posso aumentar assim, interagindo com o próprio dispositivo. Estou colocando aquele primeiro retângulo, estou colocando aqueles outros retângulos que eu fiz também, só que aqui eu estou colocando cores. Uma outra forma de você chamar cores é por números inteiros, tá? Então, por padrão, no R, a gente tem uma paleta de cores definidas por esses números. Tá? Então, eu não sei, nunca lembro. Eu sei que o número 1 é preto, eu sei que o 2 é vermelho, e acho que o 3 é azul. Não lembro, mas assim, ele tem essa paleta de cores que você pode chamar. Então, se você quer chamar rápido diferentes cores, você pode colocar um vetor de números inteiros e ele vai colocar cores diferentes. Não é muito longa, essa paleta tem poucas cores, tá? E aqui ele vai colocar, então, 1 é preto, o 2 é esse vermelho, um pouco diferente, né? Mais claro. O 3 é o verde, o 4 é esse azul e o 5 é esse outro azulzinho que está aqui. Tá? Se eu quero colocar mais elementos ali naquele gráfico, eu posso colocar, né? Eu posso pedir, por exemplo, uma outra função subordinada, é a função de colocar pontos, né? Então, percebam que quando eu ploteio os retângulos com cores, esses retângulos com cores, eles sobrepõem os elementos que estavam ali. Então, assim, a cor, ela vai sobrepor qualquer elemento. Então, a ordem dos elementos é importante. Tá? Então, se eu plotar alguma coisa depois do que já está lá, ele vai sobrepor aquele elemento que estava ali anteriormente. Tá? Então, por exemplo, a gente não vê mais os pontos que estavam aqui nesse intervalo. Vamos ver só esse aqui saindo para cá. Tá? Então, se eu pedir para fazer os pontos de novo, dando as coordenadas tanto x quanto y, ele vai refazer esses pontos, tá? E vai sobrepor aonde os pontos onde já existiam. Tá? Então, eles vão ficar mais fortes com relação ao que está ali já. Tá? Mas ele repôs os pontos aqui porque eu coloquei uma outra... usei uma outra função subordinada. Tá? Vamos aqui fazer isso com uma outra... com os dispositivos de tela. De tela não, desculpa, de arquivo. Tá? Então, eu tenho lá um monte de elementos, script, dentro do meu diretório de trabalho. Eu vou ver qual que é esse diretório. Eu estou lá em aula de gráficos, aula 5, onde eu guardo todos os arquivos ali. E eu quero ver quais são os arquivos que eu tenho esse padrão chamado myplot na minha lista de arquivos que estão ali. Ele peço para ele listar os arquivos, estou usando o grep, ele tem esse argumento padrão, pegou todos os nomes, né, esse list files, acabei de colocar aqui, ele é esse vetor de nomes de arquivos que estão lá, e eu peço para ele me retornar o valor, porque por padrão o grep ia me retornar só as posições, tá? Posição que cada um, que existe esse padrão que eu coloquei ali, né? Então, se eu pedir para ele mostrar isso, eu tenho esses arquivos ali como plots, né? myplot. Então, são os arquivos que eu construí com esse script aqui mesmo, tá? E agora eu quero remover esses arquivos. Existe uma função da família das funções de file, né, que você interage com os arquivos no seu computador, que se chama file.remove. Vai remover. E o que eu estou dando para ele? Eu estou dando para ele o grep, e estou dando para ele essa linha de comando que está aqui em cima. Ou seja, ele vai pegar esses nomes que ele me mostrou aqui, já organizados dentro de um vetor de nomes, de caracteres, e vai colocar aqui nessa posição, que é o que o file remove precisa para remover os arquivos. Ele precisa dos nomes, e se você tiver mais do que um arquivo que você quer remover, você precisa colocar esses nomes concatenados num vetor. É assim que ele funciona. Como é que eu sei? Lá na documentação está descrito como é que o file removes ele funciona. E aí ele remove
me dá esse true aqui, que ele achou esses arquivos. E aí, se a gente pedir para listar agora os files names com o padrão myplot, perceba que agora eu usei uma outra função para fazer a busca, né, de padrões dentro desses arquivos. O grep é esse carro-chefe também para fazer buscas de textos ou padrões em textos. E o list files, no final das contas, usa esse grep dentro dele para também buscar padrões quando a gente pedir no argumento padrões, pattern. Tá bom? Fez a mesma coisa de novo. Se eu rodar essa linha de novo aqui, ele também vai me transformar, retornar zero. Ou seja, não existe mais nenhum arquivo dentro do meu diretório de trabalho que tenha o padrão myplot. Tá bom? E aqui, eu vou iniciar um dispositivo gráfico, tá? Aqui, nessa parte aqui. Vou fechar todos os dispositivos abertos, então se eu listar aqui o dispositivo, eu só tenho um dispositivo aberto, mas podia ter vários. E aí eu não quero ficar fechando cada um deles, né? Porque o dev off, ele só vai fechar um dispositivo, ou o corrente, ou aquele que você falar para ele, ó, fecha o 2, fecha o 3. Quando eu quero fechar todos os dispositivos, existe uma função chamada graphics off. Fecha todos os dispositivos, inclusive os dispositivos de arquivos, tá? Estou fechando aqui todos. Eu vou iniciar um dispositivo de arquivo, um arquivo raster PNG. Função PNG me faz isso, tá? Eu vou falar para ele qual que é o nome do arquivo que ele vai montar. Então aqui eu estou dando o nome do arquivo. E estou fazendo uma coisa a mais ainda. Vou mudar esse nome de arquivo aqui para 2022. Eu estou aqui dando para ele um código, e dentro do nome do arquivo, para que ele me coloque. Porque assim, os dispositivos de arquivo, você pode construir vários deles também, tá? E existe esse padrão aqui, que é o símbolo de porcentagem seguido de um número com um D, que significa coloque 3 dígitos a partir desse ponto do nome do arquivo. Então, o primeiro arquivo que você montar, ele vai ser 001. O segundo arquivo que você montar vai ser 002, 003 e assim por diante. Isso para quê? Para que você consiga montar muitos arquivos e numerá-los, né, com o mesmo padrão de nome. Então, aqui ele vai montar esse tipo de coisa. O PNG é um formato de arquivo de imagem que permite transparência, não são todos os arquivos de imagem que permitem transparência. Quando você precisa de transparência na sua imagem, o PNG é um bom formato para isso, porque ele é um formato compacto, não gasta muita memória, e ele também permite a transparência. Estou dizendo para ele qual que é o tamanho de largura em pixels, 1024 pixels, e estou dizendo qual que é o tamanho de altura em número de pixels. Então, é essa proporção que eu vou ter em número de pixels na minha imagem. Tá? E estou dizendo mais uma coisa, que é o tamanho desse pixel. São essas coisas que a gente consegue mexer com a definição dessa imagem. Então, você dá um número de pixels, tanto em largura quanto em altura, e você fala também qual que é o tamanho desse pixel. Por padrão, parece que é 12, se eu não me engano. Tá? Tá lá descrito nesses arquivos. Então, estou aumentando um pouco o tamanho desse pixel. Então, a definição, no final das contas, é o balanço disso, da largura e da altura do que você está montando, e mais o tamanho do pixel. Tá? É assim que a gente estabelece a definição da imagem. Abrir o arquivo. Não acontece absolutamente nada no meu computador, na minha tela que está aqui. Eu estou com 2 telas, vocês estão vendo só uma, mas na outra também não aconteceu nada, não abriu mais dispositivo nenhum. Não vai abrir, tá? Se eu pedir para listar o arquivo com plot, com myplot como padrão, ele não vai listar nada, porque não está lá ainda. Não foi criado o arquivo ainda, tá? A gente abriu o dispositivo, ele está lá esperando para a gente construir um gráfico. Ele só vai construir o gráfico quando a gente chamar uma função de alto nível, tá? E mesmo assim, quando a gente constrói o gráfico, aqui eu estou construindo o mesmo gráfico, mesmas coisas que eu já mostrei para vocês anteriormente. Eu construí
o primeiro, né, gráfico com essa função de alto nível, e não me acontece nada também aqui no meu computador, não tem nada na minha tela. Se eu pedir para ver lá se tem um myplot no meu arquivo, ele já está lá, tá? Já está sendo montado, tá bom? Então a gente está lá montando o myplot, eu posso colocar agora retângulos nesse arquivo, daí de repente eu fiz um plot de novo, ou seja, coloquei pontos de 1 a 30 com coloração de azul, pus mais retângulos, pedi para listar, opa, mensagem de erro, mas funcionou. Mas para listar os dispositivos, ele fala que só tem um dispositivo aberto, que é um PNG. O corrente é esse mesmo, estou colocando mais points lá, estou pedindo para fechar o dispositivo, peço para listar os dispositivos abertos, não tem mais nenhum dispositivo aberto, tá bom? Vamos ver o que a gente tem construído. Vamos lá olhar o que a gente tem lá como arquivos montados. A gente montou 2 arquivos. Por que 2? Porque a gente chamou funções de alto nível mais de uma vez. Se eu chamar só uma função de alto nível, que é o plot, ou qualquer outra função de alto nível, ele abria um arquivo e ia só construir dentro desse arquivo tudo que eu fizesse. Como eu chamei de novo um outro plot, ele construiu um outro arquivo usando aquele padrão que eu tinha colocado de 3 dígitos e deu um outro número para aquele segundo arquivo. Tá? Então, primeiro arquivo 0011, segundo arquivo 002. Tá bom? E eles foram montados com esse padrão PNG. Para eu ler o PNG, a gente precisa chamar um pacote chamado PNG. Então, o R consegue ler imagens? Consegue ler super bem, mas você precisa, muitas vezes, de ferramental que estão em outros pacotes. Então, o PNG é um pacote básico também. E, se eu não me engano, ele já vem junto com a distribuição. É só você abrir, tá? Então, ele não está aberto por padrão, você precisa carregar. Ele já está lá no seu computador. Eu abri esse pacote, e uma das funções que tem dentro desse pacote é o read PNG. Tá? Eu fiz o read PNG do primeiro arquivo e fiz o read PNG do segundo arquivo. Não, eu não fiz. Ah, não, porque eu mudei de nome, desculpa, gente. 22, né? Então, aqui eu fiz a imagem, li. Qual que é a estrutura desse arquivo? A estrutura de um arquivo, raster no R, nada mais é do que aquelas dimensões que a gente estabeleceu, tanto de largura como de altura. Ó, aqui é o número de linhas, então é a altura do dispositivo, né? Do dispositivo não, da figura. Esse aqui é o número de colunas, a largura da nossa figura, e ele tem 4 layers. Isso aqui é um array com 4 layers. Por que 4 layers? Porque a gente tem R, G e B e mais o alfa. Lembra disso? O que está lá? Cada um desses layers nada mais é do que o quanto que eu tenho de vermelho, o quanto que eu tenho de verde, quanto que eu tenho de azul, RGB e mais transparência. Cada um desses layers tem a informação sobre cada um dos pixels dessa imagem. É só isso que a gente tem de informação nessas imagens. Tudo bem? Beleza. E aí, vamos ver essa estrutura, qual que é a classe? É um array. Array, vocês já sabem o que é um array. Então, para nós, quando a gente está com alguma imagem que é um raster, o que a gente tem vai ser essas matrizes, esses arrays que vão dar a informação do que tem em cada um dos pixels, tá? Estou aqui fechando todos os gráficos, não sei porquê. Estou usando um outro pacote, o pacote que eu falei para vocês, que é aquele pacote bacanudo que a gente tem também lá na distribuição do R, que chama Grid. Tá? O Grid é para aumentar muito o que a gente tem de ferramental para fazer gráfico no R. Né? Aumenta muito as potencialidades de tipo de gráfico que a gente pode fazer.
E eu estou abrindo ele simplesmente porque ele tem uma função que se chama grid raster, que é justamente para ler esses arquivos de arrays como se fossem rasters, e ele faz essa leitura para a gente poder olhar, porque eu não consigo olhar para ele, para o array, como uma figura, tá? E só se eu tiver essa função que faz exatamente isso. Vai abrir um dispositivo gráfico e vai colocar essa informação RGB do array num dispositivo gráfico. Está aqui o primeiro. Estou fechando ele. O segundo. Que foi montado, tá bom? Acabamos de montar esses dois arquivos. Então essa é a forma diferente. Como é que eu faço para aumentar, diminuir os tamanhos dos elementos, tudo mais? Como é que eu faço as proporções? Isso tudo tem a ver com os tamanhos da escala que você definiu, né, do arquivo, e do point size. Tá? O point size é que vai dar o tamanho de cada um dessas posições que a gente tem no array. Tá? Vou fechar tudo aqui. Eu não vou mostrar essa parte porque eu já mostrei para vocês. Vou só falar uma coisa a mais aqui, que é as funções de alto nível. Então aqui eu estou mexendo com algumas funções de alto nível. Então estou usando a função example, que vai pegar o exemplo que tem na documentação de cada uma dessas funções e vai mostrar para a gente o que tem ali. Então, se você abrir, por exemplo, uma função de alto nível, o que vai acontecer é que você vai abrir uma interação com o seu R. Então, o R está esperando você dar um return, né? Apertar a tecla de retorno, para te mostrar o plot seguinte, né? O gráfico seguinte. Então, ele vai mostrando o código que ele está fazendo. Então, ele está fazendo um plot com essas variáveis que estão num pacote de dados lá, que é o cars. E a gente apertar um Enter aqui, ele vai construir esse gráfico que está aqui representado por essa linha de comando aqui. Tá? Se eu apertar de novo, ele vai fazer o segundo plot, que foi essa coisa de colocar a linha, e assim por diante, vai mostrando e vai mostrando também o código, vai mostrando o gráfico e vai mostrando o código, tá? Então essa função de alto nível. Função contornos, vai fazer contornos, curvas de nível, tá? Então ela funciona lá, tem lá como é que ela funciona, tá tudo lá na documentação dela. Então vai mostrar todos os exemplos que estão na própria documentação. Se você olhar no help, o que está lá escrito são essas linhas de comando aqui. Bom? H-cluster, não, ainda não vai fazer, ele vai ter que terminar aqui. Tá. H-cluster agora. Fazer gráficos, né? De cluster. Ainda não terminou. Image, eu falei para vocês, o que o image vai pegar? Vai pegar uma matriz e vai dar informação, como se fosse um raster, né, também. Então, image, está fazendo as imagens aqui. Então, você tem x, y e tem uma informação que é a informação que está em cada um desses pontos ali, né? E está representado por essas variações de tonalidades aqui. Isso aqui é o curvas de nível de um vulcão. E estou fechando. Tem uma outra função que se chama demo. Demo é uma função que também faz a mesma coisa que o example, só que não pega os exemplos que estão lá na documentação. Ele pega uns outros exemplos que estão no pacote. Tá? Então, na documentação do pacote vai ter uns exemplos também. E é o que o demo faz. Então, vai fazer o demo de perspective, para fazer gráficos em perspectiva, ou seja, gráficos que têm 3 dimensões. Tá? Vou dar uma olhada nessas. Esse aqui é o mesmo vulcão que tinha lá no outro, né?
E aqui está mostrando para a gente como é que a gente faz para construir esses elementos em 3D, rotacioná-los, né? Fazer o que você quiser com eles. Assim como tem exemplos para as funções de alto nível, a gente também tem exemplos na documentação para funções subordinadas. Então, eu uso bastante isso porque vocês vão ver por quê, na realidade. Então, vou ver exemplos de pontos, tá? Ele está aqui esperando para eu clicar. Ele vai fazer um gráfico de ponto básico, né, de dispersão. E depois, quando eu clicar de novo, faz um outro, que tem alguma coisa, mas esse gráfico aqui, para mim, é muito legal. Epa! Tá, voltou aqui. Por quê? Porque ele está dando para mim o que significa cada um dos símbolos. Então, como é que eu faço para construir um gráfico com um símbolo X, né? Com aquele símbolo lá que eu quero. É só vir aqui e ele vai te dar a numeração. Então, o número 16 que a gente usa no argumento PCH, que é o tipo de símbolo que vai ser plotado, se eu colocar 16 em PCH, ele vai ser esse círculo preenchido. Se eu colocar 21, ele é o círculo preenchido também, só que com uma cor diferente do entorno. Então, você pode dar tanto a cor do entorno, né, do círculo, quanto o do preenchimento. Então, você pode colocar símbolos com duas cores. E assim por diante. Se eu quero colocar um quadrado como símbolo, é o valor 0 nesse argumento PCH, tá bom? E assim por diante. Aqui, símbolos aumentados. Tem toda lá uma apresentação de outras simbologias que a gente pode usar. E... Ale, posso fazer uma pergunta boba? Pode. Não, pergunta não tem pergunta boba. Não, essa é boba mesmo. Qual é a diferença entre o 16 e o 19? Eu não consigo ver nada. É o tamanho. É o tamanho? É. Tá? O 19 ele é um pouquinho maior. Tá bom. Eu uso bastante os dois. Por isso que eu sei, tá? Então, o 19 é maior, o 20 é menor, o 16 é um intermediário. Tá bom. Tá bom? Obrigada. E aí tem um outro que eu uso bastante, que é o Colors. Deixa eu só terminar aqui. Ele fica esperando, não posso dar nada para ele. Colors. Então, vamos começar aqui o... Ixi, por que não está ainda? Show Colors. Active. Tá. Você lembra que eu te falei que eu ia mostrar para vocês os nomes das cores? Você pode chamar as cores por nomes. E aqui estão os nomezinhos, tá? Tá difícil de ver, porque... mas ali tem os nomes dos cinzas, né? O cinza 10 é esse aqui é o Firebrick 3, e assim, Blue 4, e aí tem um monte de nomes. São os padrões de nomes para você chamar cores pelos nomes, tá? Aí você pode... Você tem também... tem várias... Aqui também são as mesmas cores, só que com fundo cinza, fica até mais fácil de ler. Pelo menos algumas delas. Isso aqui é Pink, Pink 1, e assim por diante. E mostra algumas paletas de cor, aqui usando um outro padrão, que eu não mostrei para vocês, mas tem um padrão de letras e números, que a gente pode chamar, que usa também em HTML, em outras linguagens a gente também usa esses padrões, tá bom? Então, um padrão é RGB, outro padrão é esse padrão de código com 6 dígitos, tá? Então, diferentes formas a gente chamar cor. Cor de novo, várias paletas diferentes, com nomes, e assim por diante, tá? Para chamar por RGB, se vocês quiserem saber qual que é o valor que você precisa colocar em cada um dos argumentos, que são vermelho, verde e azul, vocês têm um monte de coisa na internet, que se você colocar RGB vai aparecer. Em geral, na internet tem valores de 1 a 256 para esses valores, mas para a gente é só transformar esse valor na escala de 0 a 1, é só dividir por 256 que você tem lá o valor que você precisa colocar
em cada um desses parâmetros para ter uma cor específica. Tudo bem? Eu queria mostrar um gráfico para vocês mais complicado, mas eu acho que vocês vão passar por esse gráfico no tutorial, e aí eu mostro para vocês no final do dia esse gráfico aqui. Tá. Então, algumas dicas para vocês, né? Primeiro, a gente inicia um dispositivo de tela ou de arquivo, chamando ou criando, né, o dispositivo usando a função X11 ou a PNG, depende do tipo de arquivo que você quer construir. Começa a plotar o seu gráfico usando as funções de alto nível. Então, a função plot, que é o carro-chefe, mas tem todas aquelas outras que eu mostrei, tem muitas mais. Inicia um gráfico padrão. Tenha certeza que você tem as coordenadas XY do jeito que você gostaria. Essas coordenadas XY vão estar relacionadas com os dados que você forneceu, mas você também pode definir a amplitude dessas coordenadas, né? Então, tem argumentos na função plot, por exemplo, que definem esses limites, tanto da coordenada x quanto a y. Avaliar se os padrões globais estão funcionando para você, se você precisa mudar esses padrões globais, buscar dentro dos padrões globais aquilo que você gostaria de mudar. Eu vou mostrar depois, no final da tarde. Não, vou mostrar agora essa parte dos parâmetros globais que é importante. Se você mudou para parâmetros globais, você vai retornar para o código, né? Vai colocar os parâmetros globais mudando antes de você fazer a primeira representação gráfica usando as funções de alto nível. Então, você faz isso antes. Então, você precisa voltar para, se você quiser refazer alguma coisa, por exemplo, tamanho de margens, né, alguma coisa nesse sentido. Aí roda novamente as funções de alto nível, fica tranquilo com o que você tem no alto nível, ou seja, com a primeira parte do gráfico, e aí sim você começa a colocar elementos usando as funções de baixo nível, tá? As funções subordinadas, ou elementos como pontos, texto, tudo que você quiser, né, que não está lá representado ainda, você pode ir acrescentando. Sempre assim, sempre acrescentando coisa. E voltando para o começo do código, se você quiser mudar alguma coisa que seja um parâmetro mais global. Tá? Avalie o resultado quando você tem lá uma coisa que você está satisfeito, ou você salva ele, o seu arquivo, a partir do próprio dispositivo gráfico de tela, ou você pega e constrói um dispositivo de arquivo diretamente do código que você tem ali. Para isso, você precisa voltar no começo do código, abrir um dispositivo de arquivo, rodar tudo de novo, fechar o dispositivo, aí você tem lá criado um arquivo raster, ou vetorial. Tá. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês depois é esse gráfico. Não é esse não. É esse gráfico aqui. Tá? Então a gente vai construir esse gráfico depois, vocês vão passar por ele, acho que também no tutorial, não me lembro direito se eu deixei isso no tutorial, deixa eu ver aqui. Tutorial 1, 2... Deixei. Tá lá. Então vocês vão bater um pouco de cabeça com esse gráfico, e depois a gente vai fazer, vou explicar para vocês um pouco as questões associadas a essas representações gráficas, para fazer esse gráfico aqui, usando só as funções básicas que tem no pacote Graphics. Tá? Quem não chegou até o final tem, então, oportunidade de fazer isso até o meio da tarde. 4 horas a gente volta aqui e a gente passa de novo por pelo script que faz esse gráfico, eu vou explicando o que está acontecendo para vocês e vocês vão tirando as dúvidas, tá bom? Tudo bem? Vamos comer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos ainda uns minutinhos. A fome já está apertando. Júlia.
É uma pergunta rapidinha, porque eu tentei baixar o PNG e aí eu não consegui puxar ele pelo library. Então, até às vezes acontece isso, que eu consigo baixar, só que aí eu não consigo puxar o pacote. Aí é uma pergunta meio geral também. Se o que pode estar acontecendo, assim. Puxa, não tenho muita ideia. O que acontece é o seguinte, você tem... quando você baixa um pacote, você tem uma biblioteca dentro do seu computador. Então, você pode definir aonde que vai ser essa biblioteca. Você pode dizer aonde você quer gravar essa biblioteca no seu computador, tá? Mas ele já tem um caminho padrão. Muitas vezes o que acontece é que esse caminho padrão para os pacotes básicos, quando você instala o programa, você não tem autorização para gravar mais nada dentro dele. Tá? Então, isso acontece com alguma frequência, dependendo do sistema operacional. Não sei como é que é no Mac. Mas se isso aconteceu, na hora que você foi gravar o pacote que você baixou do CRAN, ele cria uma nova biblioteca para você, que é uma biblioteca que você tem acesso, né? Você como usuário, né? Mas não como sistema operacional, né? Então, tem alguns lugares que você não pode mexer, a não ser se você seja um super usuário. Então, ele cria uma biblioteca para você, pessoal. Então, você precisa saber onde está esse caminho dessa biblioteca, e quando você dá o library, que é para abrir, você pode também designar onde está essa biblioteca, tá? Tanto na hora de salvar o arquivo que vem do repositório, quanto na hora de você chamar e abrir a biblioteca, você pode dar um nome. Então, eu sugiro que você vá por esse caminho, tanto dar uma lida no library para entender como é que chama essa biblioteca, mas antes de tudo, saber onde ela foi construída. Provavelmente, depois que você baixou o pacote, ele te indica onde está essa biblioteca. Agora, se você abrir sua tela agora e dar o library, abre e fecha parênteses, ele vai te dizer os pacotes que estão instalados e quais bibliotecas e aonde elas estão. Faz isso para a gente aqui agora. Júlia, Quer que eu compartilhe a tela? compartilha a sua tela. Tá bom. De repente a gente já consegue descobrir onde está. Eu até pensei que podia ser a minha versão do R, mas foi estranho porque ele instalou, né? Não, se você não está numa versão atual, ele vai falar para você que ele não consegue nem baixar. Se instalou é porque ele encontrou. Esse aqui, né? Isso aí, ele está mostrando para você a biblioteca. Normalmente ele coloca lá em cima, onde que, ó, tá vendo que ele está mostrando o caminho? Package in Library, e daí te dá o caminho. Tá. Esse é o caminho onde você tem suas bibliotecas. Dá uma olhada, ver se o PNG está por aqui, nessa primeira lista. Tá aqui. Tá aí? Uhum. Então, ele tem que carregar. Deixa eu tentar carregar de novo. Tenta de novo. Ele parece essa... É que tá meio... Peraí, deixa eu aumentar. Dá pra ver? Aparece essa mensagem aqui, que eu não entendi. Package or namespace PNG. Põe entre aspas. Tá vendo? Acho que travou. Parou aqui. Mas entre aspas não funcionou também o PNG, entre aspas? Oi. Meu computador tá meio lento hoje. Vocês estão me ouvindo agora? Tem uma travadinha. Tô ouvindo. Pronto. Desculpa, eu não ouvi o que você falou, Ale. Para você colocar o PNG entre aspas. Ah, tá. Também não funcionou? Não. Tá, depois a gente olha então. Mas parece bem estranho, porque ele foi instalado e está na sua biblioteca. Às vezes acontece isso comigo. Bom, obrigada, Ale. Já tentou encerrar a sessão do R e iniciar outra? Pode ser isso também. Não tentei, vou tentar aqui. Vamos ver. Obrigada.
Alguma outra pergunta aqui no chat? Eu vi alguma coisa aparecendo aqui. Vinícius tem uma pergunta. O prazo das questões 101 até 104 é hoje, mas as notas não estão sendo atualizadas. Elas vão ser consideradas entregues ainda hoje? Era até hoje às 9 da manhã, é. Até às 9 da manhã estava aberto para ser atualizada. Acho que foi isso que a gente combinou, né? Tá bom. Então, depois das 9, ela não é mais atualizada mesmo. Tá bom. Ó, gente, não vai ser atualizada, Vinícius. As notas são armazenadas, qualquer coisa que você submeter, se você tiver logado, ela vai ficar armazenado no seu histórico, está lá no histórico. Então, está lá registrado, tá? Então, ela não é armazenada como nota, mas ela é armazenada no seu histórico e fica lá registrado. Bom, gente, vou encerrar a aula agora. A gente retorna aqui às 4. Quando a gente conversar às 4, antes de tudo, vocês vão ver que eu não falei sobre os parâmetros globais, mas a gente vai fazer isso no tutorial, vocês vão mexer nos parâmetros globais, depois eu explico para vocês no começo da tarde, na nossa reunião síncrona. A primeira coisa que eu vou fazer é falar um pouco sobre os parâmetros globais, tá bom? Que é uma coisa importante também. Mas bate um pouco de cabeça também já no script que está lá, que mexe nos parâmetros globais. Legal. Gente, até mais. Tchau, tchau.